Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. O log diário de 311 e minguando até 979 dias, 21 de outubro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Consciência de corpo, parte 5. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser esta vítima social. Eu sempre pego as expressões dentro da sociedade e trago para esse blog diário. Geralmente as coisas de relacionamento social, ela vai representar muito esses momentos que nós estamos vivendo, né? Ela é uma composição física e emocional, né, da realidade nossa, né, de tudo aquilo que nós estamos apresentando socialmente. E é por isso que a mediação, ela vem de acordo com aquilo que nós estamos vivendo no determinado tempo, daquilo que nós estamos conscientizando. Porque se fosse a palavra da vida, seria tudo fácil, né? Os tempos, ele não ia mudar aos nossos comportamentos, mas como se aplica a falsidade, a ideologia, então o tempo vai mudando as nossas consciências, ele vai formalizando, ele vai deixando as nossas formas de relacionar isso dentro da sociedade, ela vai ganhando forma. Mesmo porque a liberdade de expressão, quando se trata de liberdade de expressão, ela vai aplicar no exato momento onde que todas as pessoas estão conhecendo determinadas coisas, certo? A palavra da vida, ela apresenta uma realidade em todos os tempos. Se as pessoas seguirem, né, essa ideia da origem de Deus divina, os tempos ele não vai mudar nas nossas consciências, ok? Ele vai permanecer. Mas quando se trata de ideologia, de tudo aquilo que nós podemos conhecer sobre uma coisa e outra, o tempo ele vai mudar os nossos comportamentos, vai fazer das coisas de uma forma negada. Tudo que for negado, ela vai perder essa originalidade, ok? Entenda isso e deixa de ser essa vítima social. Eu parei no contexto anterior. Vamos repetir o contexto anterior para a gente entrar nesse próximo contexto. Aí nós já vai entrando nele diretamente, ok? Isso é importante a gente formalizar ela em seguida. Entretanto, para conhecer isto de uma outra forma, podemos classificar este ideal em duas partes: sentimento emocional e sentimento financeiro. O sentimento emocional, ele se aplica à negação de seu próprio sentimento. E isto sim, quando o corpo for inconsciente. E de outra forma, temos sentimento financeiro, e que nesta causa ele é o nosso interesses emocionais, e isto sim, por causa do poder sentimentalismo que ele produz na inconsciência dos corpos. Sendo assim, estes dois fica se limitando dentro do espaço de corpo de uma inconsciência e podendo ser espiritual ou emocional. E de forma que o dinheiro ele tem uma formalidade espiritual quando o corpo tem a ciência desta formação.
Todavia, ele pode aplicar tanto o bem como também o mal. E para conhecer isto, podemos entender que o vazio interior ele vai aplicar a si mesmo, indicando que esta consciência é independente do relacionamento social. E, ou seja, ele não tem cumplicidade com outro corpo. E com este ideal, ele terá verdadeiro sentimento para relacionar um corpo e outro. A independência emocional, ele vai mostrar que nós estamos puro. É puro de quê? Puro do relacionamento social. É que vocês não estão recebendo uma influência dentro do corpo, ok? A ideia das coisas de espiritualidade e realidade, né? Ela vai de acordo com aquilo que nós damos a vida para ela. Por exemplo, quando você trabalha, você ganha um dinheiro seu, né? Aquilo é uma coisa real, é um poder econômico que você ganhou com o próprio suor do seu trabalho. Então ele deixa de ser uma espiritualidade e passa a ser uma coisa significativa, real para você. E quando é que ele se transforma em espiritualidade? Quando as coisas estão negadas. E como elas às vezes estão negadas? As pessoas mentem sobre o dinheiro, né? A mente capitalista, eles vai dizer várias coisas sobre o dinheiro, ou ele até mesmo vai ter relacionamento com outro corpo para explicar esses seus desejos de obter o dinheiro. Então, a espiritualidade ela do dinheiro, espiritualidade financeira e espiritualidade emocional, todos dois existem. E todos dois podem ganhar uma realidade. Realidade, quando se tratando do corpo físico e emocional, o que vai representar o nosso corpo físico e emocional é a palavra da vida. Então ele vai deixar essa ideia de espiritualidade e vai estar presente, confessando tudo que é verdade. O dinheiro é a mesma coisa, ou seja, tudo que é negado ele se torna uma espiritualidade negada, ok? No nosso interior, ele é formado por uma espiritualidade que vem da origem de Deus. Mas aqui, quando a gente está presente, ela vai se formar pela palavra da vida. Nós estamos presentes, então nós vamos ter que confessar a verdade na presença do corpo. Verdade na presença do corpo significa que você é real, que você não está escondendo nada, que você está dando a sua vida para a sua origem, ok? Até então, você entende que um espaço de corpo puro, ele é vazio. Ele se mantém vazio. Vazio de quê? Vazio de falsidade, né? Que não venha absorvendo, que não seja dependência do relacionamento social. Porque quando você se coloca dependência demais, você faz centraliza é, por dentro do seu corpo, né? No lugar da sua origem, você faz uma centraliza emocional, você se torna dependente de alguém, ok? Aí então você vai começando a se encher o seu corpo de cumplicidade. Eu coloquei aqui uma consciência, eu coloquei uma bolinha para representar uma pedra, e aqui a inconsciência eu coloquei aqui um triângulo para representar que, sendo ele uma civilização de Deus ou civilização de Cristo, ele vai ter três espíritos, né? Porque aqui nós é espírito, do espírito nós formamos palavra, e da palavra formamos a vida, e da vida nós formamos corpo, através desse espírito. Então você fica gloriado com Cristo. Até então, se você não está não está confessando a verdade, não está dando a vida para esse corpo, você é espírito e corpo, e pronto, final. Aqui na civilização de Deus já está completinho aqui, não vai desfazer. Então é palavra, vida e corpo. Então por isso que eu coloquei um triângulo para representar a inconsciência. Independente de qualquer coisa, o homem ele é formado em três espíritos, né? Palavra, vida e corpo. A consciência humana ela é formada por esses três espíritos. Até então, a consciência é formada só por esses dois, palavra da vida, ok? Vamos supor que eles estão calados, né? Não está confessando nada, não precisa nem ser palavra. Ele pode ser
um espírito e vida. E o espírito e vida têm a mesma funcionalidade, mas aqui no Cristo, aqui não tem espírito não, porque aqui Deus criou o homem dessa formação. Mas aqui sim, aqui tem espírito porque já é no Cristo, ok? Aí vocês entendam. Se você estiver calado, não estiver confessando nada, não estiver falando nada, pode colocar espírito, como se estivesse só ouvindo. Porque o espírito, ele representa muito essa nossa ideia de estar ouvindo. Mas quando a gente começa a falar, aí então a gente começa a dar sentido ao nosso corpo, dar sentido a tudo aquilo que Deus formou no Cristo, certo? E nós vamos dando a luz, dando a vida, dando uma palavra para tudo isso. De certa forma, né, nós só podemos dar a luz, nós podemos dar a vida somente para nosso corpo emocional, ok? Quando ele é verdadeiro, quando ele é sincero, quando ele não está absorvendo a ideia de outros corpos, enchendo o seu corpo de cumplicidade. Dentro dele fica cheio de cumplicidade. Quando ele está limpo, está vazio, está puro, está representando só a sua expressão, a verdade na presença do corpo, deixando isso para fora, ele fica sendo gloriado com Cristo e sendo harmonioso com um corpo e outro. Vocês entendam de todas as formas, ok? Vamos para o próximo contexto. E de outra forma, temos a consciência vazia de si mesmo. A consciência que não sabe o que quer e nem o que ele vai relacionar à sua sociedade, e nesta causa o mentor de corpo vai gerar uma carência de relacionamento social e podendo suster de coisas indevidas de seu relacionamento social, enchendo este corpo de cumplicidade de outro corpo para relacionar o seu interesses pessoais e podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com o relacionamento, e que nesta causa o bem ele tem que se mover pela ação e a liberdade de ambos corpos, para que os vossos corpos se volte a uma harmonia entre dois corpos. A ideia do vazio, por exemplo, né, nesse caso, o vazio, nossa consciência, ele é vazio por si só. E tem essa linha aqui, por exemplo, aqui do lado de cá vai representar o nosso interior, né? Tudo aquilo que nós formamos, a consciência, né, uma consciência, o que hoje em dia, por exemplo, ele é uma consciência, dentro de nós é uma consciência. Isso funciona, para hoje na Guerra Fria, funciona como uma pedra aqui do lado de cá e como uma pedra do lado de fora, certo? Mas isso se transforma em palavra expressiva. Por que que nós digamos pedra? Para que nós entender como esse corpo é neutro em tempos de Guerra Fria, como ele é neutro em tempos de Guerra Fria. Mas do lado de cá, do lado da linha, ela vai representar uma emoção. Vamos riscar aqui, por exemplo. Aqui ele vai representar uma coisa e quando ele sai para cá, ele já vai representar uma coisa. Por exemplo, aqui a pessoa está muito emotiva. Ele quer que o outro relacionamento chama a atenção para ele. Ele está dependendo de outros relacionamentos. Está vendo que está puxando para a direita do corpo. Esse vermelhinho está puxando para a direita do corpo. E quando ele joga para fora, ele vai poder ser uma coisa boa, ou vai poder ser uma coisa ruim. Se ele estiver, né, muitas das vezes, falsificando, ele vai criar uma imagem desse corpo. Se ele estiver falsificando a sua palavra, as suas expressões, a sua verdade, aqui na frente é a palavra da vida, ou ele pode estar atraindo o seu relacionamento de uma forma, ou ele pode estar, muitas das vezes, né, quando ele está vazio, sendo ele mesmo, ele é vazio do relacionamento social, ele não tem dependência, não tem carência do relacionamento social, ele vai estar vazio. E se ele está vazio, ele vai estar natural, limpo, ele vai falar a verdade, então ele vai dar uma origem para esse corpo, certo? Mas entenda que existe essa ideia de você atrair de uma forma negativa e existe essa ideia de você expulsar de uma forma negativa. Você atrai de uma forma positiva, de uma forma negativa, você
expulsa de uma forma positiva. Existem essas duas ideias. Tem gente que relaciona isso negado de todas as formas. Quando você expulsa, você cria uma imagem do seu corpo para outros relacionamentos sociais. E quando você atrai, você enche de cumplicidade o seu corpo. Você enche de cumplicidade o seu corpo. Era para valer a sua consciência emocional, era para valer uma só consciência, mas ele vai passar a valer mais consciência. Eu preciso chamar a atenção do meu filho, eu preciso chamar a atenção da minha esposa, eu preciso chamar a atenção do meu patrão. Ele demonstra uma carência, ele não sabe falar isso de uma forma natural, ele não sabe falar isso no vazio, numa palavra fria, né, sobre as suas intenções, sobre as suas ideias. Ele sempre quer modificar as suas realidades entre uma coisa e outra. Então, ele pode se encher de cumplicidade, ou ele pode expulsar para fora essa cumplicidade e criar uma imagem para o seu corpo. Existe tudo, está tudo aí na sociedade, vocês entendem de todas as formas, ok? Vamos para o próximo contexto, ok? A consciência do corpo, ele vai se dividir em duas partes. Primeiro, consciência emocional, e quando o corpo tem esta consciência, ele vai usar a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. E a outra parte é a consciência financeira. A consciência financeira é para o ato consciente e a consciência financeira para o ato consciente é uma desabitação da sua própria consciência emocional. E sendo assim, o seu corpo vai ficar separado do poder econômico, para que fica separado do outro, dentro e fora de sua consciência. E para que a sua consciência emocional seja uma coisa e a consciência financeira representa outra coisa. Seja outra coisa. A consciência financeira seja outra coisa. O que eu quero dizer? Quando o corpo ele tem consciência que ele é o único, que ele só pode representar a vida uma vez no corpo, ele só pode representar uma vez no corpo, que a origem dele é uma única, que ele é bem eu. Então o que ele entende? Ele entende que o dinheiro é uma coisa que vem e vai. Então eles relacionam tudo isso lá fora, né? Quando você deixa esse corpo vazio de cumplicidade, você relaciona tudo isso fora do seu corpo, fica muito bom. Quando os atos conscientes, eles geralmente levam tudo para fora. Hoje, tudo para fora. Eles não absorvem nada dentro da sociedade. Todos os atos, eles é desabitado, porque dentro do corpo não podemos representar nossa consciência. Então, quando isso vai para fora, ele faz disso uma coisa real. Como assim? Vamos entender. Você é um trabalhador, ganhou dinheiro, certo? Como a gente entendemos que isso é fora? É que isso está fora de nós, que isso não tem nada a ver com nós. Por exemplo, se você trabalhou, ganhou muito dinheiro, aí vamos supor que a partir de chegar a determinado tempo, no seu tempo exato de falecer, de levar esse corpo a óbito, você vai poder levar esse dinheiro, né? Você vai poder ter esse dinheiro depois da morte. Ele vai servir para alguma coisa? Não vai. Então você já entende que isso está fora de nosso corpo. É simples assim. Esse nosso corpo é vazio de tudo. Existe ideia da gente absorver coisas dentro da sociedade de todas as formas, mas é questão emocional. Mas aí
tudo se torna passageiro. Mas quando você coloca isso para fora, relaciona lá fora com as suas expressões, tudo lá fora fica, o seu corpo fica bem independente, bem vazio, bem tranquilo de você entender a você mesmo, quem você é, o que você quer, as suas emoções fica bem real para todo mundo. Quando você transforma a sua palavra em dependência emocional de outro corpo, aí as coisas vai ficando complicado. Vai chegar tempo que você não vai entender você, você não vai entender o relacionamento social, você não vai entender a sua esposa, a sua esposa não vai entender você, vai ficar tudo conflituoso na sua consciência, porque você está relacionando coisas dentro de você que você não precisa de relacionar, digamos assim, que não tem necessidade de você absorver todas essas cumplicidades, toda essa confusão social, não tem, relaciona tudo lá fora. E o seu corpo vai ficar limpo, bem compreensivo, você vai ficar leve para as pessoas, sem estresses emocionais, sem depressão, sem nada. Quando o seu corpo é limpo, puro, você deixa tudo, relacionando tudo lá fora, entendendo que essa ideia do nosso corpo físico e emocional, ele vai se tornar os nossos atos passageiros. Então, você vai entender que você tem, de uma certa forma, confessar a verdade na presença do corpo e relacionar isso uma única vez para cada um dos seus relacionamentos e entender que cada coisa que nós fazemos, ela gera apenas uma consciência no espaço de corpo, não gera muitas consciências. Vocês vai compreendendo isso de todas as formas, ok? Vou fazer a sexta parte, peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito. Isso é importante. Sinaliza o vídeo e se inscreva neste canal, que isso é importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.